Olá, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, e dessa vez a gente vai iniciar, né, essa nossa conversa falando um pouquinho sobre, e agora? As crianças estão vindo, eu preciso planejar o meu primeiro dia de aula, o que que eu vou fazer durante 5 horas com 10 crianças na minha frente. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a competência socioemocional, que é a questão do acolhimento que a gente precisa fazer para essas crianças desse início. Para quem não sabe, eu sou a professora Cláudia Gameiro, eu atuo na educação há 27 anos, né, exatos 27 anos, e eu venho compartilhar dentro desse canal um pouquinho dessa experiência que eu tenho com vocês. Bom, que a gente pode começar a falar e a gente pode começar a entender sobre a competência socioemocional? Então, essa competência socioemocional, ela vem do quê? Da educação que cada vez mais ele está enxergando as pessoas e as crianças na sua totalidade, como uma criança vista de uma forma integral. Então, nós temos que enxergar essa criança com várias características dentro do contexto que ela vive, dentro da forma que ela está no mundo, né? Então, como que a gente vai precisar, qual é a importância da competência socioemocional dentro da sala de aula e dentro da escola? Tem uma autora uma diretora, na verdade, né? Ela é uma diretora pedagógica lá de uma escola de São Bernardo do Campo, que é a Cristina Favaron, desculpa. Ela fala um pouquinho e ela conversa, escreve um pouco sobre essas habilidades socioemocionais, e ela diz que essas habilidades, elas pertencem a um conjunto de competência que o indivíduo tem para lidar com as próprias emoções. Eu tenho, você tem, e o teu filho tem, a tua criança, o teu aluno também tem. Essas habilidades, elas são usadas no dia a dia e muitas vezes nós nem percebemos. Elas são usadas no nosso convívio, no nosso trabalho, né? E muitas vezes elas passam despercebido. E como nós sabemos e nós podemos identificar nas relações sociais que nós temos. E isso também vai influenciar essas relações sociais dos alunos que nós temos. Então, para essa autora, né, essas habilidades socioemocionais, elas são divididas, essas competências, né, desculpa, as competências socioemocionais, elas são divididas em 10, são as que nós temos e que usamos mais. Então, são a empatia, a felicidade, a autoestima, a ética, a paciência, o autoconhecimento, a confiança, a responsabilidade, a autonomia e a criatividade. Escreve tudo aí para você saber, ou dá uma pesquisada lá no Google, depois que agora nós pesquisamos muito, né? Quais são essas 10 habilidades, mas já que você está aí, vou repetir: empatia, felicidade, autoestima, ética, paciência, autoconhecimento, confiança, responsabilidade, autonomia e criatividade. Então, agora, como que cada uma funciona e como que a gente vai fazer para trabalhar com essas habilidades e colocá-la dentro do meu planejamento no início desse retorno às aulas. Então, o que seria a empatia? A empatia, ela tenta compreender os sentimentos e as emoções do outro, aquilo que o outro está sentindo. Então, se o outro está passando por uma necessidade, ou está passando por um problema, eu tento entender e compreender o que ele está sentindo. A felicidade. Então, a felicidade, ela é entendida aí por psicólogos, né, como é você se sentir pleno, confiante no aqui e no agora. Não existe felicidade passada e não existe felicidade futura. A felicidade, ela só existe agora, nesse momento, tá? Então, é você se sentir pleno agora. O que significaria para a gente, então, a autoestima? A autoestima é o quê? Ela é
a capacidade que nós temos de gostar de nós mesmos. E isso ela vem se criando, ela vem se destruindo de acordo com o nosso crescimento, tá? Depois a gente tem aí uma outra competência, que é a ética. Então, a ética é o quê, pessoal? É a capacidade de tomar uma decisão baseada naquele valor social que existe. Então, eu tenho uma decisão que está dentro da ética, dentro daquele valor social, ou fora da ética, fora do valor social. A ética ela é construída dentro, de acordo com os valores sociais, tá? A próxima que a gente pode falar um pouquinho é a paciência. Então, o que é a santa paciência, né? É aquele autocontrole emocional. É eu passar por certas situações que são desagradáveis, mas eu mantenho a calma e eu mantenho a minha concentração. Depois, seguindo a paciência, a gente vai para o autoconhecimento, que é eu vou conhecer a minha própria essência, eu tenho o pleno domínio de mim mesmo, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nas minhas esperanças, nas minhas frustrações e nas minhas crenças. Eu me conheço, tá? E isso, a criança que nós trabalhamos, ela ainda está nesse processo de autoconhecimento. Então, é uma forma maravilhosa que nós temos também de ajudar cada uma delas, tá? Depois nós temos o que? A confiança, que é a segurança em si e a segurança naquela pessoa que está conosco. Então, essa confiança e a autoconfiança, ela é muito importante. Por quê? Porque é ela que faz com que a criança dê um passo a mais, aprenda um pouco mais, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre a responsabilidade, que é o quê? É aquilo que eu preciso cumprir com aquela forma, né, que eu entendo que eu preciso cumprir com o dever e eu vou assumir as consequências dos meus atos. Então, eu tenho coisas a fazer e eu assumo aquilo que eu estou fazendo. Isso é responsabilidade. Autonomia, então, a autonomia, ela é o quê? Eu me sinto empoderada da capacidade de decidir de forma livre e espontânea. Então, eu tenho uma autonomia para gerir a minha vida, eu tenho uma autonomia em fazer determinadas atividades, eu tenho uma autonomia em fazer escolhas. Então, eu me sinto empoderada. E a gente finaliza um pouquinho com a criatividade, que é a capacidade de usar habilidades para criar ferramentas ou a gente se adaptar ao meio. Então, a criatividade é extremamente importante também dentro dessa parte realmente da competência socioemocional. Bom, diante de tudo isso, da gente saber o que são essas competências socioemocionais, como que eu vou poder usar alguma delas nesse meu planejamento para o meu primeiro dia de aula? Visto que, vamos parar para pensar aí na realidade. A minha criança não vai poder me abraçar e nem abraçar os coleguinhas, porque elas vai chegar doida para abraçar, tá? Isso aqueles que já chegaram, já passaram por isso, ela não vai poder, a gente não vai poder fazer nenhum tipo de dinâmica trocando o papelzinho, né? Porque você vai ter que impedir realmente troca de material, troca de papel, isso são normas sanitárias que nós temos que cumprir. Então, diante de todos esses empecilhos para que se trabalhar dinâmicas, porque geralmente o acolhimento, ele vem através daquelas dinâmicas que nós temos. Então, como que a gente pode planejar e como que a gente pode elaborar nosso primeiro dia de aula, primeiro dia de retorno com aquela turminha de 10? Por quê? Porque depois, na outra semana, eu tenho outra turminha de 10, e na outra semana eu tenho outra turminha de 10. Então, aquilo que eu consegui ir pensando nessa divisão de turmas, e nessa turma vai ser importante para que eu possa já, na primeira, isso aqui não deu certo, eu já corrijo para a segunda, aí na segunda isso aqui não funcionou, eu já corrijo para a terceira. Então, o professor, nós, né, nós temos essa habilidade de mudança, de mudar aquilo que não deu meio certo. Bom, então vamos lá. O que que a gente vai fazer? Minha criança chegou, como que eu vou dar esse primeiro acolhimento? Primeiro, pessoal, é super importante você não demonstrar que você está com medo dela, medo de chegar perto, medo de pegar Covid. Então, é muito complicado isso, porque se ela sentir que você tem medo de tocar, medo de chegar perto, ela percebe, ela conhece.
e aí ela vai se travar. E aí todo esse socioemocional que tem que ser partir de nós como professor, já era, tá? A gente já vai perder, ela já vai, se ela precisar contar alguma coisa, ela já vai se sentir ali que, nossa, o professor não quer. É lógico que, de acordo com todo o ensinamento, de acordo com o que for falado, antes dessa volta presencial, você já está no grupo, você já está no online, então você já conversa com a criança. Olha, nós vamos voltar. A Pro tá doida para dar um beijo e um abraço, mas agora, nesse momento, nós não podemos fazer isso. Então, como que a gente pode se cumprimentar? Dando aquele soquinho na mão, tudo bem. É lógico que eles vão querer abraçar, mas vocês já criam no virtual como que vocês vão recebê-los e o que, que eles vão esperar de você quando você retornar. Então, isso é um passo super importante, você já ir preparando aquela criança no virtual para ela voltar no presencial. Falando o quê? Como que a gente vai se comportar? Como que a gente vai se comunicar? Como que a gente vai trabalhar ali dentro? E aí, quais atividades que a gente precisa começar a trabalhar e começar a dar? Gente, primeira coisa, uma boa roda de conversa. Né? Então, não é aquela coisa da roda de conversa, o que que vocês passaram, o que que vocês sentiram, o que que vocês... Não tem como a gente, muitas vezes, a gente vai pegar aí criança que o pai faleceu, a mãe faleceu, a avó faleceu, algum tio faleceu, alguém da família faleceu, a gente não sabe. Nós sabemos de casos, muitas vezes, através dos grupos de WhatsApp, mas assim, não dá para você lembrar de todos naquele momento, até porque para nós também vai ser um momento de expectativa, está sendo um momento de expectativa, então nós também somos humanos, né? Só que nós somos humanos e temos que entender o quê? Nós somos o adulto da sala de aula. Então, quem comanda somos nós. Nós damos todas as diretrizes. E aí, em cima dessas diretrizes, as crianças vão. Preparem os seus alunos já na aula lá no virtual. Deixe preparadinho lá. Chegou uma bela roda de conversa, não precisa modificar carteira, até porque quando a gente fala roda de conversa, você sabe que não necessariamente precisa estar em roda. Uma forma que nós falamos para abrir discussões, para colocar em pauta algumas discussões. E nisso você vai trazer qual a expectativa que aquela criança tem desse retorno, o que, que ele está sentindo, do que ele está gostando mais, o que aconteceu ali. Deixe seus alunos falarem. Nisso de você receber essas crianças, esses alunos falarem, você vai pegar uma aula e meia, mais ou menos, tá? Conte a sua experiência, fale de você também, aquilo que você está sentindo. E aí você tem algumas atividades. É lógico que cada escola vai ter o seu, vai reformular e reformular o seu próprio horário de recreio, como vai fazer, se vai ser junto, se vai ser separado, os horários vão ser modificados, mas nós temos que entender do que? São 5 horas que aquela criança vai ficar dentro da sala de aula, tá? Com você, ou com aula de arte, no intercalado, ou educação física intercalado, mas ela vai estar ali com você. E aí, o que que vai acontecer? Você fez essa roda de conversa, tá? Então, explora bastante, conta da tua história, e aí você vai começar a adaptar a algumas atividades que podem ser feitas. Eu vi uma atividade que eu achei super interessante, tá? Que é uma atividade que ela fala sobre a emoção que a criança está sentindo. Então, é uma árvore que você constrói dentro da sala de aula com papel pardo, tá? Anota aí algumas sugestões, tá? Você constrói um tronco de uma árvore ali com papel pardo e cada criança você dá uma folha verdinha, em formato de folha, para que cada criança escreva o que está sentindo em estar na escola, naquele momento. Então, cada criança vai escrever ali o que está sentindo em estar na escola, e depois ela vai contando, olha, eu escrevi alegria, então você já vai começar a trabalhar sentimentos. Eu escrevi alegria. Então, por que você está alegre? Ah, é porque eu estou revendo meus amigos. Aí o outro pode escrever o quê? Eu escrevi medo. Por que você está com medo? E nisso você vai tirando dessa criança.
Depois, o que você faz? Você recolhe todas essas folhas dentro de um saquinho, tá? Porque a criança teve contato com aquelas folhas todas, né? Aquele papel, e dentro das normas sanitárias, a gente não pode ficar nessa troca de papel. Então, você vai colocar dentro de um saquinho e vai explicar para a criança: olha, por conta da norma sanitária, 1 ou 2 dias, aí a Pro vai colar na árvore, porque aí você, se tiver alguma coisa, algum Covid ali, ele já morreu, né? E aí você explica essa questão. Por que não colou hoje? Porque a gente precisa deixar aqui um pouco ainda, tá? Tudo na conversa e na explicação. Nisso você trabalhou esses sentimentos. O que você pode fazer depois? Você pode pegar esses mesmos sentimentos, fazer uma lista de palavras na lousa. Naquela lista de palavras na lousa, você tem criança de 1º ano, ela vai poder copiar no caderno. E aí você, em cima dessa lista de trabalho, você vai desenvolver produção de texto, você vai desenvolver várias atividades que ela pode estar fazendo, tá? Você vai desenvolver, você pode elaborar a questão da matemática em cima dessa lista também, e professor é maravilhoso para elaborar projeto didático, para elaborar sequência didática, e sabe bastante o que está fazendo. Então, essa minha dica de hoje, eu achei muito interessante na internet, eu pretendo aí buscar outras e decidir também qual eu vou aplicar aí com os meus alunos, mas o importante é nós pensarmos o quê? Nesse início, nesse primeiro dia de aula, eu vou fazer com que o meu aluno se sinta dentro da escola novamente, porque depois de praticamente 1 ano e meio fora da escola, ele já não sabe, não lembra mais da rotina. Pessoal, tem criança que não vai lembrar nem onde é o banheiro, tá? Ele já se afastou daquela rotina do horário, do sinal, do recreio, e a gente precisa readaptá-lo a isso. Todo mundo vai voltar para o 1º ano aí, o 5º ano vai estar nesse mesmo processo. Então, é importante o quê? Trabalhe muito bem no online, converse com seus alunos como vai ser esse retorno, deixe eles se sentirem seguros com você, passe segurança para eles. O professor precisa passar essa segurança, e você também precisa trabalhar o seu socioemocional, o seu emocional, para controlar esse medo da doença, para controlar isso e não deixar o seu aluno se afastar de você. Eu sei que isso é difícil, mas a gente precisa trabalhar como adultos isso, e perceber o quê? Que é uma criança que está ali, e essa criança que está ali, ela precisa da gente, ela precisa sentir essa confiança na gente, porque senão ela vai acabar criando medo, criando receio, e não é isso que a gente quer como educador. Tem uma outra atividade que eu achei super interessante para que você possa dar sequência nessa atividade das emoções. Ela chama Mandala dos Sentimentos. Então, você vai trabalhar a parte emocional da criança através das cores. Então, entra lá na internet, que ali na internet tem várias mandalas para pintar, você vai imprimir essa atividade, vai imprimir essa mandala, tá? Provavelmente a tua criança no primeiro dia ainda não vai ter lápis de cor à disposição, essas coisas, então já se prepare, já se organize, tenha lá lápis de cor para aquela criança poder, passa o álcool gel, deixa ela usar, depois passa o álcool gel e devolve, né, na caixinha. Então a gente consegue trabalhar no coletivo, porque provavelmente o álcool gel vai estar em cima da sua mesa ali, então, ou então aquele de borrifar, tá? Passa um paninho ali e vai fazendo esse trabalho. Aquela criança que tiver, claro que ela vai usar o dela, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai identificar primeiro com a criança, com ela, sem que ela faça nada na mandala, aquilo que ela sente com determinada cor. Então, você vai falar, bom, o que vocês acham dentro dos sentimentos de vocês que representa a cor vermelha? Nossa, a cor vermelha é fogo, a cor vermelha é raiva, a cor vermelha é fome. Tá, e aí você vai fazendo uma lista na lousa: vermelho, raiva. Vamos pensar em emoções. O que significa para você a cor azul? Nossa, a cor azul parece o céu. Então, a cor azul é alegria. Vai fazendo lá aquilo que que as crianças estão colocando para elas.
E aí, depois, diante de todas as cores que você colocar, o cor-de-rosa, o amarelo, o verde, o preto, tá? Põe o preto, põe o branco. E aí você conversa com a criança e fala, agora vocês têm essa mandala para que vocês pintem de acordo com as emoções que vocês estão sentindo agora. O que que você está sentindo agora? Nisso você pode trabalhar o agora ou o passado, com as emoções que você estava lá na sua casa, tá? Enquanto você estava lá. Aí você decide como você vai fazer. E nisso ela vai soltando a emoção dela através das cores. E você tem uma boa análise depois aí, grava lá, marca certinho as cores que são, daquilo como está o teu aluno, como o seu aluno está emocionalmente, porque às vezes ele não sabe falar, mas através da cor ele vai saber se expressar ali. E aí depois você faz o mesmo processo, guarda lá por 2 dias, e aí coloca aquela mandala na sala, faz um conjunto de mandalas no pátio da escola, e aí você faz essa divulgação do trabalho deles, a mandala das emoções. E aí você consegue, dentro desse período, né, com intervalos, com auxílio das crianças aí, bom, das regras, novas regras sanitárias que vocês vão criar, vão ter que elaborar. Com essas 2 atividades, você consegue aí estar passando as suas 5 horas, né, tranquilamente. São sugestões que eu estou dando, porque tem milhares. E agora eu peço uma coisa para vocês aí. Deixem aí nos comentários também sugestões para que outras pessoas possam também ter outras ideias e a gente fazer uma corrente aí grande para esse primeiro dia de aula, para esse retorno, tá? Então, assim, eu espero ter colaborado um pouquinho aí com vocês nesse primeiro dia. Eu espero que dá um joinha aí, curte, né, dá um like aí no vídeo, coloca aí nos seus comentários aquilo que você achou de legal, né, aquilo que a gente pode estar trocando, algumas ideias aí a mais para primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, para o infantil, para o Funde 2, e aí a gente pode estar adaptando como a gente vai adaptando todos. Nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse planejamento da primeira semana. O que que eu vou fazer? Por quê? Eu tenho que seguir a apostila, eu tenho que dar material, eu tenho que fazer diagnóstica, e ai meu Deus, a minha criança está lá e eu não sei como ela está, literalmente, porque cá venhamos, lá na casa a gente não sabe se é ela mesma que fez, porque sozinha, porque o pai está ali, a mãe está ali, está ajudando. Lá na casa tem aqueles que não tiveram ajuda. Então a gente só vai saber como essa criança está a hora que a gente estiver ela ali, presente na nossa frente. Então o que que a gente vai fazer? Aguardem aí o próximo vídeo. Um beijo no coração de todo mundo e até mais.